tão novo, assim, já estou já há uns 6 meses, mas eu não tenho acesso também a todas as informações. Então, aquilo que eu ficar devendo, eu vou anotar aqui e depois eu posso acabar enviando por e-mail para vocês, tá? Tá bom. Tá bom. Então, Ederson, eu separei aqui um roteirinho para a gente seguir a entrevista com você, tá bom? Certo. Fiz uma pesquisa também sobre vocês, sobre o programa, o objetivo para quem é, a estrutura dele, benefícios e toda a liderança de vocês aí, as pessoas envolvidas. Eu anotei sobre os conselheiros e a presidente, e de estagiário tem você e mais alguma outra pessoa? Ou algum outro Hum, funcionário? Não, no momento, somente eu. A gente está tendo um projeto para conseguir voluntários, então ainda a gente está estruturando essa parte de abrir algumas vagas para voluntários, porque está vindo muita demanda e só 2 pessoas não estão dando conta, mas ainda nada concreto. Certo, Alisson, obrigado. Certo. O programa Aproxima, eu gostaria que você falasse um pouco mais, que você tem mais propriedade por fazer parte dele, estar mais envolvido. Pelo que eu pesquisei, é uma iniciativa de diversidade e inclusão étnico-racial no campo de arquitetura, é isso? Pode me falar um pouco sobre? Então, a minha chefe, ela era CLT, ela trabalhava num escritório de arquitetura bem renomado aqui em São Paulo, é renomado, conhecido como FGMF, e ela era parte do RH, e no escritório ela percebeu que não tinha pessoas pretas ali trabalhando. Então ela decidiu fazer a mudança. Ela, junto com o sócio mesmo do escritório que abraçou a ideia dela, fundou o Aproxima. Então a ideia do Aproxima é a gente colocar as pessoas, a diversidade, colocar os pretos, indígenas dentro desse mercado de trabalho, porque é um mercado de trabalho totalmente elitista, tem mais de 60% é brancos, entendeu? Então a gente faz essa ligação, a gente tem alguns requisitos que os estudantes têm que preencher para poder ingressar com a gente no programa, mas resumidamente é isso. Certo. Quais seriam esses requisitos? Então, a pessoa ela tem que estar, se eu não me engano, a partir do quarto semestre, do quarto ao oitavo semestre da arte e arquitetura. Quando ela vai fazer a inscrição, a gente pede um vídeo, né, dela, então a gente também avalia ali. A gente está estruturando para futuramente também colocar uma etapa de entrevista presencial antes de encaminhar para a empresa, mas por enquanto isso ainda não é preciso. A pessoa tem que ser parda, preta ou indígena, então, não importa se é homem ou mulher, tem que estar matriculado em alguma faculdade e tem que ser de São Paulo capital, tem que residir aqui em São Paulo capital, tem que estudar aqui em São Paulo capital. Perfeito. Certo. E, Ederson, pesquisando o site de vocês, eu notei que a Caroline é presidente e co-criadora, e o Isso. Lourenço e o Fernando também. Foram eles três que criaram? Então, como ela trabalha na FGMF no RH, o Lourenço era o chefe dela, né? Então foi o Lourenço que abraçou junto com ela essa ideia. O Lourenço, ele já é um arquiteto já com bastante nome ali nessa área no Brasil todo, na verdade. Ele dá aula de arquitetura até fora, ele é professor de uma faculdade da Itália. Então, o nome dele, o peso dele abriu muitas portas para a gente, e ainda continua abrindo. E como ele está abraçando essa causa, muitas empresas parceiras que a gente tem atualmente, foi ele que conseguiu essa parceria. Certo. Ele é como uma grande referência, então, né? Isso, exatamente. Certo. Ederson, os projetos que vocês têm são o estágio rotativo completo e o parcial, certo? Esses foram primeiros ou são os únicos até então? Então, como é que funciona? Supondo que você seja um estudante de arquitetura e ingressou no programa. Atualmente, desde agosto, a gente começou uma nova opção que se chama capacitação. Então, agora a gente coloca os estudantes nessa capacitação, onde a gente dá para ele os cursos, que a gente tem parceiros também com instituições de cursos de arquitetura, então você vai ter acesso a essas bibliotecas de curso e você ali vai fazendo os cursos, vai se aprimorando, novas ferramentas,
sabe? Para não ficar enquanto você faz a sua faculdade. Aí, em janeiro, a gente vê as empresas, novas empresas entram, algumas saem, vemos quantas vagas temos e direcionamos você, claro que por prioridade, quem já está no programa antes, né? Mas aí, caso sobrando vaga, a gente direciona você para a empresa. O certo, a nossa ideia do programa é você ficar 6 meses nessa empresa, porque dentro da arquitetura a gente tem loja, temos indústrias, temos escritórios, então são vários segmentos. E a gente quer que você tenha a experiência de trabalhar por todas. Então a gente direciona você para uma empresa, você fica 6 meses. Depois de 6 meses, a gente direciona você para uma outra empresa de um outro segmento. Pode acabar de ocorrendo da empresa gostar muito de você e ela falar, mas eu quero que ele fique aqui um ano, porque dá para melhorar, ele pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Se você ficar de acordo, falar, gostei também da empresa, quero fechar aqui mais um semestre. A empresa também, então, não vejo que não tem problema nenhum. Vocês podem ficar mais um ano junto. Mas a ideia do programa é isso, é ficar essa rotação. A cada 6 meses, a cada um semestre, você ir passando por todos esse segmento para quando você terminar o programa, que é um ciclo de 1 ano e meio dentro do programa, você já está completamente capacitado para seguir na jornada de trabalho. Certo. E essa empresa, ela pode também, é, legalmente falando, efetivar esse estagiário? Ficar para eles como arquiteto? Atualmente tivemos um caso, mas aí você acaba sendo do programa, porque já não é mais a ideia do programa, né? A empresa gostou muito do estagiário que a gente direcionou. O estagiário falou: eu quero ficar aqui, é uma oportunidade boa e eu vou ser efetivado. Então você falou: tudo bem, se é uma oportunidade que você quer abraçar, pode ocorrer, sim, livremente você pode se desligar do programa, mas obviamente você vai perder os benefícios dos cursos. A gente não vai ter mais essa assessoria, fazer essa ligação também com qualquer outras empresas e você segue por conta própria. Certo, perfeito. Então é muito voltado para os estudantes de arquitetura e urbanismo, certo? É totalmente E, só para esse nicho só. certo, perfeito. Ô Edson, deixa eu te perguntar, como que funciona, por exemplo, você falou que o do estagiário poder ficar 6 meses durante na empresa. Aí Isso. depois desses 6 meses, ele pode entrar em outra empresa? Você ainda vai estar dentro do programa, então a gente garante a sua vaga numa outra empresa. Ah, tá. Entendeu? Então a gente vai direcionar você para uma outra empresa. Pode acontecer de a gente ter muitos alunos inscritos e poucas vagas. Só que a gente tem alguns critérios para aqueles que são mais engajados, tanto nas redes sociais, aqueles que estão fazendo o curso, a gente tem uma planilha de controle de critério, então a gente usa essa planilha para definir, esse daqui está fazendo mais pelo programa do que esse, então vamos dar a oportunidade da vaga para ele, entendeu? Mas a gente também corre atrás sempre de bater o número de vagas com o número de estudantes, que é a nossa prioridade. Entendi. Então, tipo, não tem um período certo de quanto tempo serão abertas as vagas. É a empresa que entra em contato sobre as vagas abertas. Assim, quando a empresa ela se cadastra no nosso programa, ela avisa para a gente, ó, eu vou abrir vaga para um semestre ou eu vou abrir vaga para os 3 semestres. Ela sempre avisa para a gente, sabe? Então, semestre que vem, a gente já tem mais as metades das empresas garantidas. Mais ou menos em outubro, não. Finalzinho de outubro, começo de novembro, a gente já começa já a revisar novamente essas empresas, já para bater as vagas e ver quantos estudantes também ainda vão permanecer no programa, para quando chegar em janeiro não ficar tudo em cima, sabe? Para nenhum estudante ficar de fora. Então, mais ou menos ali em novembro, a gente já tem tudo alinhado, tudo certinho. Mas sempre pode ocorrer algum imprevisto, né? Porque nada é garantido. As empresas também assinam um contrato falando, você falou que ia ficar tantos meses com a gente, então tá aqui o contrato, você vai ficar esses tantos meses com a gente. Entendi, obrigado. Alisson, por favor, em Hum. que ano foi fundada a ONG e como ela evoluiu ao longo desses anos, se você tem acesso a essa informação? Olha, se eu não... Agosto de 2023, isso mesmo, foi agosto de 2023 que começou esse projeto, se chama Associação Aproxima, e ela evoluiu bastante, até eu posso
depois de enviar por um e-mail para vocês, a gente tem uma apresentação que a gente até envia para as empresas, que são os números, com quanto a Proxima cresceu em números de vagas, de empresas, de tudo. Então, aí lá vocês vão conseguir enxergar direitinho em números, assim, sabe? Qual que foi esse crescimento ao longo dos anos. Mas a gente está tendo um bom crescimento. Uns que eu lembro assim de cabeça, a gente começou em agosto, que foi o primeiro nicho, né? Primeiro ciclo, com 24 estudantes inscritos. Em janeiro desse ano, em janeiro de 2020. Nossa, desculpa, gente. Foi em 2025, foi em agosto de 2024, tá? Desculpa que o programa começou. Em janeiro desse ano, 2025, a gente dobrou esse número já de estudantes inscritos e a gente também conseguiu dobrar os números de vagas, entendeu? E a gente segue assim, vamos ver. A gente vai começar as contagens ainda das vagas das empresas e inscrições de novas para ver como a gente vai entrar em 2026, mas por enquanto tudo se mantém numa crescente. Certo, perfeito. Alisson, como que é a estruturada a gestão do programa Proxima? Então, a gestão atualmente, como eu disse, é feito pela minha chefe, a Carol Martins, e por mim, né? A gente mesmo aqui é os pilares do programa. Dentro disso, a Carol, ela tem qual que é o nome que ela usa? Como se fosse os conselheiros, que são aqueles que estão até no site, né? Então, aqueles pessoal sempre ali, porque para ela também é muito, muito novo, ela veio do RH, né? Então, ela nunca foi chefe, assim, de uma associação sem fins lucrativos. Então, dentro desses conselheiros, tem gente que já é chefe de ONG, tem gente que é totalmente já no mercado de arquitetura. Então, estou com dúvida de não sei como agir com tal situação. Então, ela vai lá e pede ajuda dos conselheiros dela, sabe? Mas a parte administrativa, quem está cuidando mesmo somos nós. A gente tem um evento de arquitetura, a gente precisa tentar alguns ingressos para os estudantes. Então, a gente vai lá, corre atrás e tenta esses ingressos. A gente também vai atrás de novas empresas. Atualmente, o nosso principal meio de comunicação é o Instagram. Então, quando a gente quer inscrição de novas empresas, a gente sempre está ali nos stories, sempre está no feed. A gente também usa o LinkedIn, não é tanto tão engajado como o Instagram, mas a principal fonte de comunicação é o Instagram. E toda a gestão está sendo feita por nós dois. Como eu disse no começo, também no projeto de voluntários, porque está vindo muita demanda, e a Carol, como ela está nesse meio de arquitetura, é um meio que é totalmente também de network, como de comunicação, né? Então ela tem que estar muito presente em eventos de arquitetura, e às vezes, ontem mesmo, ela estava em semana passada ela foi em 4 eventos seguidos, 4 dias seguidos de evento de arquitetura, ali tentando arrecadar fins lucrativos, tentando também arrecadar novas vagas, e aí fica toda a demanda administrativa para mim, às vezes eu também não consigo dar conta, então acaba acumulando também um pouco. Certo. Então você e a Carol, né, como você disse, Isso, são os que dão direção para o projeto, são os cabeças do projeto, enquanto os conselheiros são referências que auxiliam o projeto de isso, forma externa, né? isso, exatamente. Perfeito. Carol e Elis. Você já falou disso, mas só para anotar, quantas pessoas atuam hoje? Só você e a Carol, né? Isso, Atuam no local. só nós dois. Perfeito. E as tomadas de decisões estratégicas são em reuniões entre vocês dois. As partes, em estratégia, sim, entre eu e ela. Caso seja, como eu também não sou do mundo da arquitetura, eu faço atualmente faculdade de publicidade, então eu estou mais como social media dentro da associação aqui da Aproxima. Então, se tem alguma gestão muito relacionado à arquitetura, então vai ela e os conselheiros dela, entendeu? Costuma ser muito ela e o Lourenço, mas às vezes entra algum outro conselheiro para também auxiliar ela. Perfeito. Agora o tópico de público-alvo e atuação. Nós já sabemos quem é o público que é beneficiado pela ONG. E tem um número mais ou menos de quantas pessoas já foram impactadas pelo projeto, já foram auxiliadas? Espera só um minutinho aqui, gente, que eu vou ver se eu consigo achar a apresentação que eu falei para vocês. Eu já coloco aqui.
Certo. Para o público. Acho que é essa daqui, ó. Não. Foi a apresentação. Vou fazer proposta de valores. Documento. Aqui, algumas. Deixa eu só compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, sim. Então, essa daqui é a apresentação que depois eu posso enviar para vocês. Então, 2024 foi quando começou o programa, né? Esses daqui são os números de parceiros que a gente tinha. Então, a gente tinha 11 empresas de arquitetura, 4 de construção, uma indústria e 3 lojas. E aqui são os números atuais que a gente trabalha. Então, nós temos, aumentou para 25, 6, aumentando para 2 indústrias e temos 5 lojas. Aqui são os números de vagas que a gente tinha também em 2024, para quanto a gente tem agora, 2025. E esses eram os números do Aproxima, esses são os estudantes mesmo. Então, 24, a gente começou com 24, atualmente nós estamos com 51 estudantes. Além desses 51, com essa nova modalidade que a gente criou, que se chama capacitação, a gente está com mais 17. Só que aqui não entra na contagem, né? Porque essa contagem aqui são dos que estão mesmo estagiando. Depois tem que até dar uma atualizada na apresentação. Aqui temos até uma foto, depois caso vocês queiram. Então, começou assim, atualmente nós estamos com esse grupo aqui de estudantes que estão sendo impactados. A gente encerrou a nossa inscrição de capacitação semana passada, segunda-feira, dia 22. A gente ainda está fazendo a triagem, porque tem alguns requisitos, como eu disse, que os estudantes têm que também fazer na checklist. Então, pode ser que esse número de 17 que estão separados para capacitação acabe aumentando. A gente está ainda com mais de 30 estudantes ali para poder ver quem vai ingressar também nesse novo nicho de capacitação. Certo. Perfeito. Os critérios de atendimento você já falou, certo? Uhum. E em questões de resultados ou impactos, por exemplo, alguma premiação, algum convite para algum evento grande de arquitetura, como funciona isso? Então, a gente, através desse network, também com a ajuda do Lourenço, a gente está conseguindo um grande impacto. A gente está agora até conversando para conseguir ingressar também, conseguir coisas na Bienal de Arquitetura, que vai ocorrer, mas o mais recente que eu posso falar para vocês foi o Casa Cor 2025, onde a gente conseguiu levar todos os estudantes lá para dentro de arquitetura. Temos alguns outros eventos que são com números mais restritos, assim, então a gente não consegue acabar levando todos os estudantes. A gente usa aquela planilha, como eu disse, para ver qual que estão mais engajados dentro do programa e acaba fazendo um sorteio ali entre eles. Mas isso é um grande impacto para os estudantes, porque ali também estão a rede de network deles, eles podem ver palestras, a gente consegue colocar eles em eventos, evento de arquitetura, tem lugares que o ingresso chega a passar de 1.500, sabe? Então a gente consegue de graça e consegue colocar eles lá dentro. A Carol conseguiu uma parceria com uma plataforma que se chama Kiuni, onde vai levar também, se não me engano, 5 estudantes para a cidade de Tiradentes, onde vai ter, a cidade toda vai ser com palestra, vai ser só evento de arquitetura durante 2 ou 3 dias. Eu não sei ao certo, porque eu não entrei nessa parte desse grupo, mas também é um outro impacto que eles vão conseguir. E desde o começo do ano a gente já fez já fomos convidados já para uns 3, 4 eventos já de arquitetura onde a gente consegue levar os estudantes. Certo, perfeito. Partindo agora para o segmento, assim, para a área de funcionamento e processo do projeto de vocês, Certo. como é a rotina operacional do programa de vocês? Então, ela mudou, né? No começo,
onde a Carol trabalhava como CLT no FGMF, ela estava cuidando do programa e trabalhando também no escritório. Então, a gente ia presencial para lá, porém ela ficava dividida entre o CLT dela e o programa Aproxima, enquanto eu ficava totalmente dedicado ao programa. Isso durou de fevereiro, até março, mais ou menos. A partir de março, a gente ficou sem um lugar fixo e de uns 3 meses para cá, um dos nossos conselheiros, ele é diretor de uma faculdade que se chama IED, fica ali na Angélica, ali na região da Avenida Angélica. Ele liberou uma salinha para gente, falou: vocês querem, quando vocês quiserem ter presencial, você e a Carol, vocês podem vir aqui ficar nessa sala, na parte administrativa da faculdade. Então, atualmente a gente tem 3 dias home office e 2 dias presencial. A gente está sem um lugar fixo, assim, a gente ainda está à procura de falar, esse daqui é o endereço do Aproxima, mas a gente está funcionando assim. Certo. E esse conselheiro que você falou do IED é o Alê Salles? Ele mesmo, isso. Perfeito. Alê Salles. Que metodologias, ferramentas ou tecnologia a ONG utiliza na gestão? Na gestão, a gente conseguiu, assim, foi a nossa melhor conquista, foi o Google Works, como é que se pronuncia? Workspace? É essa mesmo. A gente conseguiu ela de forma totalmente gratuita, né? Então a gente tem total planos deles. A gente mexe, tudo é feito pelo Google Drive, assim, essa é a nossa nuvem. Então todos os nossos documentos ali fica tudo no Google Drive. A gente usa bastante o Excel, o Word mesmo, PDF, coisas padrões. Da minha parte, como estagiário, eu uso bastante o pacote Adobe, então estou sempre ali no Photoshop, no Illustrator, sabe? Mas aí eu uso a chave da minha faculdade. A associação tem uma chave da Adobe, mas aí como eu também tenho a minha própria, eu costumo usando a minha. Eu tenho um computador, um notebook que a associação me forneceu, porém eu só uso quando eu vou presencial. Em casa mesmo eu prefiro usar o meu próprio computador aqui de casa, que eu já estou mais acostumado. A Carol também tem o próprio notebook dela. Certo, perfeito, Alisson. O processo de recrutamento ficou um pouco para mim em dúvida. Por exemplo, eu sou um estudante de arquitetura, estou no 5º semestre, aí eu acho vocês na internet, contato vocês. Então, a gente sempre abre as... Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, essa daqui foi a inscrição que eu disse para vocês, que é a nova novidade que a gente fez, da etapa 1. Está lá no nosso Insta depois, se vocês quiserem ver. Então, o principal aqui são os cursos gratuitos. Quem for selecionado, esses são os nossos parceiros de cursos que a gente tem aqui. Então, todos eles disponibilizam cursos gratuitos. A gente, sempre quando vocês verem um post assim só com logo, esses são os logos dos nossos parceiros, tá? Que tem vagas abertas de estágios, que tem estudantes nossos lá dentro estagiando. Aqui vocês também podem ver, quando vocês verem a foto assim com um círculo, são os próprios estudantes que contam as experiências deles dentro desse estágio. Esses aqui são os posts que, na verdade, até mais engaja, né? Porque o pessoal gosta muito de ver como está os estudantes lá dentro. Que é a inscrição. Eu estou tentando achar para vocês o post que a gente usou da inscrição do ano passado. Acho que eu não vou... já faz já um tempinho. A gente daqui a pouco vai abrir. Na verdade, eu não sei se a Carol, isso quem decide é a Carol e os conselheiros. Eu não sei se eles vão abrir inscrições novas para 2026, se eles vão colocar novos estudantes, ou se esses que a gente tem atualmente já está bom. Mas então, a gente sempre anuncia aqui no Insta, né? Como eu disse, é a nossa principal forma de comunicação. Então a gente anuncia falando, as inscrições estão
inscrições estão abertas até tal data. Você vai entrar aqui, no Linktree, e aqui vai ter o campo, é porque eu já fechei já, mas vai ter o Forms aqui de inscrição. Então você vai preencher todo o Forms, falar a faculdade que você está, vai pôr o seu número de matrícula, onde você mora, em que semestre que você está, e vai mandar também um videozinho de um minuto, de 1 minuto e meio, se apresentando, entendeu? Aí depois disso a Carol faz a triagem para ver se você é qualificado ou não para entrar por programa. Certo, perfeito. Ficou bem claro agora. Ellerson, então a maioria dos estudantes, eles entram através do Instagram mesmo. Através do Instagram, isso mesmo. A gente conseguiu dobrar esse número porque da própria turma, né? Um estudante acabou falando para outro da própria sala ou da própria faculdade. Falou, tem um programa que é para pretos, indígenas, se inscreve lá, vai que você consegue. Então, é muito boca a boca em Instagram. Legal, legal. Perfeito. Desses patrocinadores, apoiadores que você citou, eles oferecem cursos, certo? Então, a gente separa aqui Então, aqui na apresentação que eu posso enviar para vocês, a gente tem as empresas de patrocínio. Essas empresas aqui, elas entram com verba mesmo, com dinheiro, até porque a gente é sem fins lucrativos, então a gente também depende das empresas. Temos as empresas amigas, que eu já não sei te dizer exatamente qual são as funções dela, aqui como empresa amiga. Temos as empresas que ajudam a gente até na própria comunicação também. Então, às vezes, a gente tem que fazer um vídeo institucional. Chama alguma empresa de comunicação ou de mídia. Eles são especializados nisso e eles dão suporte para a gente. Temos o apoio. Aqui no apoio são as empresas que oferecem os cursos para os estudantes. E essas aqui são empresas que estão com vagas abertas ou já abriram vagas dentro do programa. Então, são esses aqui, mais essas daqui. Certo. Tem alguma parceria com alguma escola, universidade? Diretamente com instituição de ensino, não. A única mesma instituição de ensino que a gente tem são as que oferecem cursos de arquitetura. Certo. Esses cursos de arquitetura são, por exemplo, do BIM e de empreendedorismo? Tipo isso? Isso. Essa daqui são a nossa relação de cursos que a gente envia quando a pessoa entra no programa. Então, é igual a Cura, que é uma parceira nossa. Ele tem design, tem Photoshop, não sei qual que é esse, tem AutoCAD, tem a Eixo, que dá também, isso daqui eu sei que é um programa de arquitetura. Tem essa outra que já entra já com cursos de sustentabilidade. Tá? Temos a SP BIM, que sim, que entra com BIM, também entra com outros programas que eu já não sei te dizer para que serve. Então, eu também posso depois enviar para vocês também essa relação aqui de curso, caso vocês precisem, para vocês verem qual curso que os estudantes têm acesso. Certo, perfeito. Você tem alguma coisa a complementar nesse tópico, Pedro? Não, por enquanto não. Tá. Ellison, partindo para um tópico um pouco mais delicado, eu não sei Uhum. se você vai poder responder tudo, que é a sustentabilidade financeira. Quais são as principais fontes de receita? A gente entendeu que ONG, também fazem editais, empresas parceiras, como funciona? A nossa principal fonte é a empresa que a gente coloca aqui como patrocínio. Então, é aquela empresa, aquele escritório de arquitetura que viu a causa do Aproxima, falou, não, eu vou abraçar essa causa aqui, eu vou entrar com a verba. É assim que atualmente a gente se sustenta. Tá? Então, o nosso principal patrocinador master, que bem pode dizer, é a Ornari, que está sempre com a gente todos os meses. Algumas empresas doam valores fixos, outras doam parcelas. A gente está atualmente com uma implementação de um projeto para conseguir novos patrocínios, porque a gente perdeu alguns, então a gente precisa recolocar, senão o programa vive de patrocínio das empresas. E se não tiver novos patrocinadores,
o projeto não consegue sobreviver. Sim, certo, perfeito. E a ONG possui um orçamento fixo anual? Essa, assim, de valores, eu não vou saber dizer muito bem, porque quem mexe totalmente com isso é a Carol e o contador dela, sabe? Uhum. Com requisito de valores. Eu não sei nem te dizer exatamente quais são os gastos mensais, além do meu salário, que a Carol tem que pagar para mim. Mas deixa eu pensar. Porque tudo que a gente tem, todos esses cursos, é tudo gratuito, né? A gente não tem gastos com isso. Eu acho que esses maiores custos de sobrevivência é o meu salário, o próprio salário da Carol, que ela também tira. Também tem os benefícios que são oferecidos, né? Então, sobre os benefícios, você diz o que estava lá na apresentação de valor de 1.500, VR e VT? Isso. Então, esse é o benefício que quando você vai estagiar na empresa, a empresa tem que cumprir isso com você. Ah, Se ela tá, tiver, não, tá. entendeu? Entendi, entendi. Isso não sai do nosso cofre. Então, assim, a gente não tem um gasto muito grande. O gasto, às vezes, de locomoção, ou da Carol mesmo, para ir para um evento, da alimentação dela, ou se não, gasto meu é só o salário, meu VT e meu VR também. Certo, perfeito. Então, essa é a minha pergunta seguinte, né, dos custos fixos e variáveis. Os fixos seriam o salário de vocês, os variáveis dependem da quantidade de eventos, Isso, exatamente. alimentação, né? Uhum, Perfeito. isso. E essa gestão da transparência financeira e prestação de contas? Isso também, nossa, é totalmente com a Carol. Eu posso ver, mas tem aqui a parte de financeiro, mas assim, eu nunca entrei nessa área, sabe? Mas tem aqui as notas Uhum. fiscais e tudo. Eu nem mexo com isso, que eu tenho até medo de fazer alguma cagada aqui dentro, mas essa parte é totalmente dela. Não sei, não vou poder te dar essa informação, desculpa. É muito compreensível, Uhum. certo? Então, isso aqui é para a Carol. Você acha que essas dúvidas a gente conseguiria tirar via e-mail? Hum, Manda um e-mail para ela, manda um e-mail para mim, na verdade, e aí eu vou conversar com ela. A gente vai estar presencial quinta-feira e eu vou falar para ela se ela pode responder, né, se ela pode trazer esses tópicos. E aí eu É, trago um retorno para vocês. Só aproveitando o gancho, essa quinta vocês vão estar na associação, no projeto? Até o momento, tudo indica que sim. Assim, era para a gente hoje estar, na verdade, que a gente presencial nossa é terça e quinta, porém a Carol está no evento, né? Apareceu de última hora. Ela está presencial no evento, então ela cancelou esse presencial. Até que tudo indica, dia 2 a gente vai se encontrar presencialmente também, para trabalhar. A gente vai É estar lá na porque, sala do IED. porque a gente precisava ir até o local com vocês para pelo menos tirar uma foto, conversar um pouco com vocês, eu não sei se é possível. Entendi. Se a gente tiver presencial mesmo, isso é totalmente, totalmente possível. Só eu posso dar essa resposta para vocês até amanhã de tarde, porque ela sempre costuma confirmar para mim um dia antes, sabe? Igual ela cancelou o presencial de hoje, ontem, 6 horas da tarde. Então, Uhum. aí, amanhã, mais ou menos umas 6 horas da tarde, aí eu consigo falar, gente, a gente vai estar presencial nesse endereço aqui. Se vocês quiserem comparecer para tirar foto ou alguma outra dúvida, aí vocês podem ir lá. Certo. Esse contato a gente faz com vocês por e-mail mesmo ou tem algum WhatsApp? Vocês podem, se quiser, pode pegar meu WhatsApp, se quiser anotar aí, que fica até mais fácil a Pode comunicação. falar? O DDD é 11, tá? Uhum. 982 86 14 79. Perfeito. E aí você só me manda um oi. Assim que eu tiver a confirmação de a gente vai estar ou não vai estar presencial, aí eu falo para vocês. E aí, caso esteja presencial, eu passo o endereço certinho e falo, ó, a gente está desse horário até esse horário, vocês podem comparecer. No IED, né? Isso, É no no, IED, é ele. no Higienópolis, por ali. Isso, eu particularmente eu vou assim, né? Eu desço na estação Mackenzie e vou andando, uns 10 minutinhos andando.
Mas tem ônibus que passa ali perto também. Porém, de metrô é facinho. Ok. Perfeito. E agora, há estratégias ou dificuldades na captação de recursos? Claramente há dificuldades. Sim, a gente tem uma dificuldade porque, falando de um modo bem seco, assim, a gente depende do bom coração da pessoa de querer abrir a carteira para patrocinar a gente, sabe? Então, por isso que a gente está estruturando aí um novo modelo, quem sabe trazer benefícios para esses patrocinadores, também definir entre patrocinador master, um outro nível de patrocinador, ou empresa amiga, então a gente também vai definir valores fixos e com esses valores fixos trazer algum benefício para assim atiçar mais as empresas de querer abrir não só vagas, mas também querer entrar com verba, querer abrir a carteira. Perfeito. Ok. Tá certo. Então, essa parte de sustentabilidade financeira tem tópicos que é só a tratar com a Carol, né? Sim, é mais com ela. Tá certo. Agora Mas, partindo. Perdão, pode falar? não, eu só ia falar, depois se quiser mandar esses tópicos para mim no WhatsApp, aí eu Tá. já mando aqui até já no chat já para ela, para ver se ela pode adiantar, se ela pode responder depois. Certo. Agora, voltado mais para a sua área, Wellington, comunicação e relacionamento, os canais de comunicação utilizados é o Instagram, LinkedIn e o próprio site oficial da ONG, certo? Certo? Como a ONG se comunica com seus beneficiários? Instagram também e É, LinkedIn, certo? certo. A gente usa muito a DM do Instagram, né? Então, direto ali tem alguma dúvida de alguém que acabou achando o perfil, algum estudante que está com muita dúvida. A principal dúvida é se a gente atua em outros estados atualmente. Então, a gente só está atuando aqui na São Paulo capital, mas a DM é do Insta. Quando é mais com as empresas, é sempre via e-mail, então para deixar totalmente registrado ali, deixar tudo formal. Mas e uma vez, raramente tem alguma mensagem no LinkedIn, mas quase 99% é Instagram, ou nos comentários ou na DM do Insta, que é a parte que eu cuido. Certo, perfeito. Como se relaciona com parceiros, doadores e voluntários? Como a ONG? Hum, a gente, a gente tem um outro meio de comunicação que é o WhatsApp, porém ele funciona assim: a gente tem um grupo de só as empresas parceiras. Então, se a empresa entrou no programa, ela entra nesse grupo de WhatsApp. Ali a gente joga os comunicados. Além de jogar nesse grupo, a gente também envia por e-mail. A gente também tem um grupo dos estudantes que estão no programa. Então, eles conversam entre eles, eles se conhecem ali. Às vezes, entre eles mesmos, eles marcam algum evento. Se eu não me engano, eles estão tentando marcar um piquenique entre eles. Bacana. E é, com os patrocinadores, com as empresas, costuma ser por esse grupo das empresas e costuma ser mesmo por e-mail. A gente tem uma agenda aqui, quando a empresa se cadastra, ela tem que deixar um e-mail então ela sempre deixa um WhatsApp de um funcionário responsável que vai responder pelo programa lá dentro, que vai ser o gestor do estudante lá dentro, e sempre deixa um e-mail que é onde a gente envia os avisos. Certo, perfeito. O fortalecimento da marca, do nome do programa, se dá muito por network, né? Em eventos, em Isso. comunicação boca a boca, até dos que são beneficiados. Mas, fora esse meio, tem alguma outra estratégia de fortalecimento da marca? Hum, Olha, a gente não tem, isso é um ponto fraco nosso, se for colocar lá na SWOT, é a nossa, é o fortalecimento assim da marca. A gente precisa expandir, mostrar mais o programa, sabe? Uhum. De umas 2 semanas para cá, um parceiro nosso de comunicação viu esse problema na gente, está tentando ajudar a gente nas mídias e na comunicação para adotar novos meios de comunicação, deixar a voz do Aproxima mais forte e conseguir novos patrocinadores e novas vagas.
Certo, perfeito. E a coleta de feedbacks dos atendidos, dos parceiros. Sim, a gente, no final de cada ciclo, né, depois desses 6 meses na empresa, a gente sempre envia um relatório para a empresa e um relatório para o estudante. Então, a empresa, ela vai dar toda a avaliação ali do estudante, a gente pede uma nota também, de 0 a 10, tem uns requisitos, e a gente também manda para os estudantes falando como foi a sua experiência nessa empresa. E a gente não manda de um para o outro, né? Fica tudo com a gente, mas se a empresa acabou falando algum ponto muito ruim do estudante, a gente chama ele, não pessoalmente, mas ali no privado, e fala: houve algum problema relacionado a isso? Ou você pode melhorar esse ponto quando você for para uma próxima empresa? O mesmo acontece quando um estudante fala que houve algum problema na empresa, a gente também vai acionar a empresa e falar: houve esse problema aqui, teria como vocês melhorar para o próximo estudante que vocês vão receber? Mas os feedbacks funcionam assim, sempre no final dos 6 meses, ambos recebem um relatório para ser preenchido. Certo, perfeito. Aí os que tiverem interesse, eles vão lá e naquele post do Instagram que tem o rostinho deles, eles dão feedback deles também. Sim, a gente sempre fala: se a sua experiência foi muito boa, foi muito enriquecedor, tem como você fazer um depoimento para a gente? Então, você não é obrigado. Mas se você gostou tanto da empresa, você pode fazer esse depoimento que a gente coloca no Instagram e também a gente coloca no nosso LinkedIn, onde eles depois acabam aproveitando ali, né, como post de LinkedIn. Certo. E toda essa parte de Instagram é você que cuida mais. Isso, Isso. exatamente. Essa parte das redes sociais é. Os posts, as edições, tudo você, né? Isso, exato. Perfeito, excelente. Agora para um tópico de impacto e avaliação, Anderson. Como a ONG mede o seu impacto social? Feedbacks, alguma reportagem, alguma coisa assim? A gente até tem aqui no próprio Instagram, se você for aqui em mídias, nos destaques, então, aqui a gente tem em lugares onde a gente já, em sites que a gente já saiu ou em matérias, então você também consegue acompanhar todos, tá todos os links aqui, para você mesmo ir ver, né? E aqui a gente vê o quanto está sendo reconhecido o programa, né? Tanto socialmente, a gente sempre é bem falado. A gente já saiu já também em revista fora do Brasil. Agora eu não vou te falar exatamente qual é, mas foi uma empresa, uma revista de arquitetura americana, também mostrando como o Aproxima consegue até passar fronteiras, né? Passar barreiras. Eu esqueci de trazer um ponto até para vocês, que um outro meio de arrecadação que a gente tem atualmente é o Apoie-se, tá? Então, a gente... Você vai abrir aqui? Então, a gente tem esse meio aqui que eu falei, que a pessoa, qualquer pessoa que se interessou pelo programa, pode doar a partir de R$ 20 um valor o programa. Aí dentro, aqui no link tem aqui dentro do Apoie-se, no próprio site, vocês vão poder ver os valores e os benefícios que cada valor traz, tá? Certo, perfeito. Aí tem aqui também o número de apoiadores e quanto a gente consegue arrecadar por mês. Certo. Ok. Quais indicadores ou métricas são acompanhados, tanto financeiro, administrativo, de feedbacks, parcerias, eventos? Mas não entendi, como assim? Como seria? Por exemplo, algum indicador que indica, falando assim, por fora, entre agosto e setembro, 3 estagiários entraram para a empresa, por exemplo. Entendi. A gente usa, como eu disse, tudo é pelo Drive aqui. A gente Uhum. tem as nossas planilhas de controle, né? Então, dentro dessa planilha, aqui a gente tem o número de vagas, esse daqui é totalmente o nosso controle total, né? Então, quantas empresas a gente tem cadastradas e quantas vagas essa empresa fornece o programa. Lembrando que a empresa pode fornecer quantas vagas ela
quiser, não tem um número fixo, desde que ela põe aqueles requisitos de 1.550 de Bolsa Auxílio, tem que ter o VT, o VR e o seguro de vida. Então, o nosso controle assim, de métrica é totalmente por planilha. Tá precisando, é um ponto fraco nosso, precisa ser mais fácil, porque é tudo muito manual, sabe? Então Automático. tem que ser uma coisa mais automática. Então pode acontecer, eu que fico alimentando essa planilha, mas pode acontecer de eu acabar errando um número, e isso depois dá confusão lá na frente, sabe? Essa empresa acabei colocando como 3 vagas, mas ela só tinha 2, e aí pode acabar dando uma dor de cabeça e um estudante acabar ficando sem vaga. Tem que achar ali um sistema que deixe isso melhor. Perfeito. Deixa eu ver um relatório. Entre isso mesmo que a gente está comentando, vocês geram um relatório, algum registro de resultado ao longo dos anos? Por exemplo, vocês foram fundados no ano passado, isso? Em agosto? Isso mesmo, isso. É bem recente, vocês são bem... Uhum. Mas tem algum relatório, por exemplo, vocês fizeram ali de 2024 e vão fazer desse ano? Não, a gente não tem assim um relatório fixo. O máximo que eu tenho é aquela apresentação mesmo aqui com os números, sabe? É verdade. Mas o que a gente tem, mas essa parte é mais para os estudantes, né? A gente, depois dele completar o ciclo dele de 1 ano e meio no programa, a gente dá um certificado para ele, que ele participou do programa, aproxima, sabe? E agora, um outro ponto também que a gente tem que melhorar é conseguir o controle dos estudantes que está fazendo o curso. Então, os cursos são fornecidos para eles, porque a gente não tem ainda 100% de controle de que ele está fazendo aquele curso que está sendo fornecido para ele, né? Então, esse é um outro ponto de controle a ser melhorado. Talvez uma comunicação melhor com os nossos parceiros de curso e ver se eles dão acesso, talvez, ao banco de dados deles para a gente ter esse controle. Certo. Perfeito. Agora para o tópico de desafios e dificuldades, quais são os principais... A gente já comentou um pouco disso, mas só para estreitar um pouco, quais são os desafios mais complicados de se enfrentar? Por exemplo, gestão, recursos humanos, financeiros, O top visibilidade. 1, o top 1, assim, é o patrocínio, já que a gente é um sem fins lucrativos, então é o dinheiro no caixa, é o maior desafio conseguir novos patrocinadores e nisso conseguir, como pode pôr, parte top 2, a visibilidade é para conseguir mais vagas, sabe? A gente tem um bom alcance entre os estudantes, estamos sempre ali estudantes novos se cadastrando, mas a gente não tem essa demanda toda pelas empresas novas, escritórios novos de arquiteturas querendo ingressar no programa. Então, top 2 ali seria como tópico 3, de maior dificuldade que a gente tem, olha, que eu sinto da minha parte aqui trabalhando na associação, é a comunicação com as empresas. Eu sinto que nem sempre eu tenho os retornos que eu preciso da parte delas. Com os estudantes, sim, eu consigo. Melhorou muito de 6 meses para cá, melhorou muito a minha comunicação com eles. A gente teve uma reunião, uma call com 52 estudantes, e a gente trouxe esse tópico para eles, falando: gente, vocês precisam responder mais as minhas mensagens, precisam interagir mais, tem avisos importantes, então hoje em dia eles estão muito mais atentos a isso. Com as empresas já é um pouco mais difícil essa parte administrativa, de comunicação com elas. Certo. Perfeito. Então, essa visibilidade e comunicação é uma grande barreira para a ONG ampliar o seu impacto também, né, querendo ou não. Exatamente. Questão de fortalecimento, né, da identidade, da marca. Exato. Agora, a necessidade interna de vocês seria, por exemplo, aumentar a equipe? O principal é um lugar fixo. A gente, como eu disse, a gente está sem um lugar fixo, né? Para falar, isso daqui é o nosso endereço. Como parte 2,
A gente está com esse projeto de ampliar a equipe, porém com voluntários, sabe? Às vezes a pessoa é um contador e ela quer se voluntariar para fazer os cálculos finais do Aproxima. Ou se não, a pessoa pode cuidar da parte administrativa, pode me dar um auxílio. Então a gente precisa também aumentar essa equipe. Deixa eu ver uma outra parte interna. A nossa comunicação é boa entre eu e a Carol internamente. Eu acho que esses os dois pontos assim que me vem na cabeça agora. Perfeito. Então você e a Carol sempre estão em sinergia, né? Em constante comunicação. Estamos. Perfeito. Agora partindo para o último tópico e um pouco mais tranquilo, inovação e futuro. Que ideias ou projetos de inovação já foram aplicados ou vão ser aplicados nos próximos meses, anos? O nosso principal foco é ampliar o Aproxima para o Brasil todo. Então, a gente vê que tem interesses, sim, de empresas fora de São Paulo querendo entrar no programa, só que a gente mal está dando conta daqui de São Paulo, com eu e ela. Então, aumentar agora seria um tiro no pé, né? Então, a gente tem que aumentar a equipe para depois pensar no programa. Mas isso já está sendo desenvolvido já. Um outro que a gente já colocou em prática, que eu disse para vocês, foi esse novo modo que se chama aqui, que capacitação 1. Isso daqui a gente abriu agora nesse segundo semestre de 2025. Então, a gente quer que os alunos, antes de ir para a empresa, já estejam já preparados já com os cursos, sabe? Isso já está em prática, já está rolando. A gente, dia 22 agora do 9, a gente finalizou as inscrições. Deixa eu ver uma outra melhoria que a gente tem para o futuro quem sabe, isso é uma ideia, ainda não está desenvolvido, mas criar um banco como se fosse um banco de talentos. Então, aí, você não precisa ser um estudante, às vezes você é um arquiteto e está desempregado, então você cadastra o currículo com a gente, e se uma empresa estiver precisando, a gente ter no nosso banco um arquiteto cadastrado e poder enviar para ela. Certo, perfeito. Uma margem assim, de 5 anos, você acha que no planejamento de vocês, tá? Claro que tem muita coisa para acontecer, dá para aplicar uma boa parte desses projetos? Do jeito que o Aproxima está caminhando, eu creio que dá sim. Dá para dá, dá para aplicar quase tudo, sabe? Principalmente essa parte de expandir para fora de São Paulo, eu acho que é o que está mais próximo da gente. Certo. São Paulo, que é polo econômico, já está difícil, imagina os outros estados, né? Pois é, exato. Existe abertura para mudanças ou adoção de novas estratégias na gestão do Aproxima? Eu vejo que sim, futuramente também. Eu acho que há a possibilidade da Carol acabar contratando uma nova pessoa, talvez, e ficar no lugar, na posição dela, e ela cuidar de assuntos talvez mais importantes ainda, né? E, e eu vejo também que a gente não depender mais tanto dos conselheiros, sabe? Com os aprendizados, com o tempo, a gente já pegar mais experiência e levar assim só coisa muito grave para eles e não ficar acionando eles toda hora. Certo. Fazendo uma espécie de organograma do Aproxima, seria você, a Carol, os conselheiros entram nesse organograma ou eles são tipo só um apoio externo próximo? Eles são só um apoio externo, próximo mesmo. A única deles só estão mesmo para caso a Carol queira acionar eles. Então, só para conselho mesmo. Eles não fazem parte do programa, não. Quer dizer, eles fazem parte do programa como conselheiro, né? Mas não tem nenhum registro assim, nem nenhuma carteira assinada, sabe? Ah, perfeito. Então a parte assim de social media, de Instagram é tudo você, certo? Certo. Cobrança com alunos, empresas é você também? Isso mesmo. Às vezes algumas empresas ouvem mais a Carol, outros não, também alguns alunos ouvem mais ela do que o estagiário, né, que sou eu, então
Aí eu falo, Carol, não estão me respondendo, tem como você acionar? Aí eu uso ela como carta na manga, mas eu que cuido dessa demanda. Certo. Aí a Carol, ela cuida da parte financeira, estratégica junto com alguns conselheiros. Me fugiu a palavra agora. A captação de parcerias, né? Isso, Captação de parcerias. E ela exatamente. que faz a triagem dos futuros estagiários, do pessoal que entra para o projeto. Isso mesmo, exato. Ela que eu dou uma olhada ou outra, mas ela que dá a palavra final. Ela fala, esse daqui entra, esse daqui não entra. Certo. É como se você fosse o front-end e ela back-end, né, mais ou menos. Isso, exatamente. Por isso que a gente tem que aumentar essa equipe, sabe? Tá Uhum. muito pequena o projeto. Se a gente quer crescer o projeto até para fora e quer pôr novos estudantes, novas empresas, a gente tem que crescer essa equipe. Sim. Quanto mais gente, melhor, né? Sim. Tá certo, Ederson. Você tem alguma consideração, Pedro? Não, por enquanto não. Tá. Por hora, Ederson, Hum, eu anotei bastante coisa. A entrevista foi bem produtiva. Os uhum, pontos que a gente pôde anotar foi o fortalecimento da marca como ponto fraco, lugar fixo que também precisa de ampliar equipes e funcionários, algum meio de arrecadar mais dinheiro e aumentar a visibilidade e comunicação. exato. Eu vi que até mesmo Certo. nessa publicação de inscrições aberta tem um comentário, é pro Brasil todo. Então, Bem, é que você disse. o pessoal, ele pergunta bastante também, até na própria DM aqui, os estudantes vêm e acabam perguntando. É só para São Paulo, para fora? Isso foi uma falha até de comunicação que a Carol não notou e nem eu, né? A gente deveria nem ter colocado aqui no rodapé, sabe? Somente São Paulo capital. Uhum. Ok. Mas se quando você chegar a nível nacional, com certeza vai ter muita gente. Assim espero. Assim. Espero que também tenha muitos parceiros novos e Ah, novos patrocínios. Tão importante quanto, né? Sim, com certeza. Certo. Elerson, então eu vou te mandar mensagem no WhatsApp, certo? Para a gente ver a Hum. questão da visita e das dúvidas que é só com a Carol, se ela puder responder, tá? Certo. Eu vou, pelo WhatsApp mesmo, eu vou enviar para você, tá, essa apresentação aqui, que tem alguns números que pode ajudar vocês. Aqui vai estar os logos dos nossos parceiros também. E vou enviar essa relação de curso, que é só para vocês terem noção de quais cursos o programa oferece para os estudantes. Perfeito. ok. Muito obrigado, viu? Na, A gente vai se reunir com as outras duas pessoas do nosso grupo, que é que é a Erika, que é arquiteta, e a Nayara. Aí a gente vou passar tudo isso que eu anotei, a entrevista para elas, a gente fazer uma beleza. triagem para fazer essa espécie de consultoria dar certo com vocês, porque a gente já com os pontos fracos para melhorar fica mais fácil de realizar o projeto. Beleza. Tá. E claro, ajudar na divulgação, né? Tá. Doação também. Beleza. Eu Eu vou. particularmente já fiz outros projetos com ONGs na ETEC, mas foi para mais doações de roupa, de coisa para hospital oncológico, etc. Uhum. A gente gosta dessas coisas. Perfeito, então. Estamos aí aceitando qualquer ajuda que vier. A gente vive disso, né? Um vai ajudando o outro. Exatamente. Isso que é a humanidade, né? Sim, com certeza. Só para lembrar, eu provavelmente amanhã, até amanhã de tarde, eu dou a resposta para vocês, tá? Se vai ter ou não presencial com ela, para saber se vocês podem ir lá conversar e tirar uma foto. Perfeito. Ok. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Quero agradecer você pelo seu tempo, pelas respostas, pela disponibilidade, certo? E De nada. parabenizar pelo seu trabalho, que é muito importante, independente de cargo, que isso é besteira. Todo mundo faz parte de uma organização e quer ajudar a sociedade, né? Concordo, concordo. Então, agradecendo de coração aberto a você, a Carol, o projeto de vocês, que é algo muito bonito para a sociedade. Parabéns para vocês. Acho. Muito obrigado, hein, gente. Qualquer coisa, é só mandar mensagem lá no WhatsApp, que pelo menos lá eu fico mais atento do que no meu e-mail. Eu já respondo já diretamente, já, beleza? Ok. Perfeito.
Tá bom. Muito obrigado, hein? A Obrigado. gente que agradece. Tchau, tchau. Excelente dia. Igualmente.